Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Nesta aula nós iremos falar sobre poesias tridimensionais. Você já parou para pensar quais as possibilidades que você tem de traduzir a poesia para dentro de si? Quais as técnicas que os artistas buscam, os poetas se inspiram para poder proporcionar experiências jamais vividas por meio da poesia, para que você tenha um mundo de infinitas alegrias? Gente, agora eu viajei, hein? Nossa, que gostoso. A arte é gostoso por causa disso. A gente pode refletir acerca de temas importantes, a gente pode polemizar, como a gente também pode apenas se divertir, se deleitar. E as poesias tridimensionais vai nos dar uma experiência um tanto quanto curiosa a partir da sua organização estética. Você já leu uma poesia tridimensional? Pois é, você com certeza já ouviu falar sobre poesia concreta, a utilização das imagens com a poesia, que nós vamos relacionar poesia concreta à imagem. E agora, poesia tridimensional. O que seria isso? Como objetivo, nós iremos conhecer e analisar as poesias tridimensionais e a sua relação com a arte concreta. Poesias que extrapolam o papel e ocupam o espaço. Você já ouviu falar em poemas tridimensionais? Poemas que ocupam o espaço. Como assim? Extrapolam o papel? O que quer dizer extrapolar o papel? Sai do papel? Ocupa o espaço à nossa volta? Está no ambiente? Bom, olha aqui esta imagem. Observe esta imagem. E aí eu lhe pergunto, o que você pensa? O que quer dizer esta imagem? O que está escrito nela? O que tem na organização de todo o espaço dela? Bom, com os poemóveis, palavra, cor, forma, volume, ângulos, linhas estão juntos em uma página que se abre. Nessa proposta, o objeto artístico, sua poética e seus sentidos se dão na união desses elementos. Olha só, então, quando você une cor, forma, volume, ângulos, linhas, numa página que se abre, você tem um poemóvel. Veja, nós temos uma página aberta que pode ser fechada e quando você abre, você tem essa organização estética em que as palavras elas se misturam, mas nos dá um poema tridimensional. Que legal! O que expressam as palavras do poema? O que é possível ler? Que formas são percebidas? Como a poesia se relaciona com o espaço tridimensional? Vamos voltar na imagem. A partir das perguntas que eu acabei de lhe fazer, pense, que sensação lhe traduz este poema? Continuando. Aqui nós temos mais 2 exemplos de poemóvel. Projeto Poemóveis, livro de Augusto de Campos e ilustração de Júlio Plaza. Eu vou dar aí 1 minuto para que vocês pensem a respeito e tente traduzir para si, no seu íntimo, na sua particularidade, o que quer dizer para você estes poemas. Eu já volto. E aí, galera, conseguiu pensar a respeito? Vamos dar sequência? Os poemóveis fazem parte do movimento de arte concreta.
As ideias do concretismo influenciaram a poesia, a música, as artes visuais e, posteriormente, os artistas do design e da moda. O uso de figuras geométricas, cores vibrantes, letras e palavras simples e diretas marcou esse estilo de arte. A gente observa nos poemóveis, como nós vimos ali, que nós temos uma organização estética que nos permite entender figuras geométricas, né? E também temos as formas que são pertencentes ao universo das artes visuais. Eu vou pedir para que vocês façam uma atividade e eu já volto. Escreva o que você entendeu sobre o que é um poemóvel. E aí, galera? Agora, conseguiu escrever o que você entendeu sobre o que é um poemóvel? Como sugestão, poemóvel é um livro que extrapola a ideia de livro,
em razão de sua tridimensionalidade e de sua estrutura comunicante. Com os poemóveis, palavra, cor, forma, volume, ângulos, linhas estão juntos em uma página que se abre. Nessa proposta, o objeto artístico, sua poética e seus sentidos se dão na união desses elementos. Você já viu um poemóvel? Você já leu um poemóvel? Eu já li alguns. E ele vai traduzir para cada um de nós uma impressão diferente, um significado diferente. Quem sabe você também não crie um poemóvel e divulgue para que as pessoas possam ter essa experiência diferente em contato com a poesia. Como você vai organizar os elementos, o que você vai querer propor nesse poemóvel. Você pode propor uma ideia abstrata, você pode pensar numa temática, uma discussão social, enfim. O poemóvel pode ser um campo de abertura para que você possa até mesmo defender os seus ideais. A publicidade também foi fonte de inspiração para os concretistas. Não precisa ser louco por hambúrguer para identificar a marca pela logo e pela cor. Observe as palavras que preenchem a letra M. Olha aqui, gente, as palavras que preenchem a letra M. Você sabe o que está escrito aí? Esse é o M do... É o M do, você sabe? Com certeza, quando a gente vê este vermelho seguido destas cores e esta letra M, a gente atribui ela a um lanche. E a publicidade se apropria de linguagens artísticas para poder vender produtos. No caso, veja, nós temos o vermelho, que é uma cor quente, com um tom um pouco querendo ser uma mistura de amarelo com um bege, talvez mais bege do que amarelo, mas representa o quê? Primeiramente, o vermelho diz que desperta a fome, né? Segundo os estudos. E ali escrito, olha, nós temos alegria, palavras que trazem sorriso, palavras que despertam felicidade. Então nós vamos atrelar a ideia de comer a felicidade. E isso vai fazer com que eu venda o meu produto. Aquele produto me proporciona felicidade, momentos de alegria. Hoje eu vou ao shopping, vou ver um filme e eu vou depois comer um lanche na praça de alimentação. Eu vou lembrar do quê? Daquele produto que vive passando na TV. Olha só que legal. E isso, olha só, é a publicidade se apropriando de um conceito que se chama concretismo e vai utilizar dentro do seu campo para chamar a atenção das pessoas. Nas poesias concretas, há a mistura entre o visual, cores, formas, né, e texto. Ela pode se apresentar de forma bidimensional em uma folha de papel, tela ou cartaz, como no exemplo abaixo. Eu quero que vocês observem este poeminha aí por 30 segundos e eu já volto. E aí, galera, conseguiu ler o poema? Bom, o nome do poema é Infinito, certo? E aqui, olha, no infinito da minha alma preencho o vazio do meu ser. No infinito da minha alma preencho o vazio do meu ser. E aí o que o poeta brinca com uma imagem. Essa imagem te lembra o quê? Essa imagem não representa o infinito, que nada tem princípio e nada tem fim? Infinito é isso, nada tem começo e fim, tudo está interligado. No infinito da minha alma, vamos lá de volta, no infinito da minha alma preencho o vazio do meu ser. O que essa frase quer dizer?
No infinito da minha alma preenche o vazio do meu ser. E aí o artista vai brincar com a imagem para despertar sensações diferentes no apreciador, no leitor. Já nos poemóveis de Augusto de Campos e Júlio Plaza, as palavras são lançadas no espaço, ocupando a tridimensionalidade. Veja, aquele poema era um poema de arte concreta, um poema concreto, mas ele não lhe oferecia uma experiência tridimensional. E aqui, por exemplo, nos poemas do Augusto de Campos e Júlio Plaza, nós temos uma experiência tridimensional. Vou pedir para que vocês observem aí por mais uns 30 segundos e já a gente conversa. E aí, galera, conseguiu observar, conseguiu ler, tirou alguma sensação a partir destes poemas? Veja, no primeiro poema nós temos ali luz, mente, muda, cor. Aí as palavras elas vão se repetir, alternando na organização estética do poemóvel. Aí eu lhe pergunto, no que nos faz pensar? Em que você pensa quando você lê ou o que você sente quando você lê este poema? E aqui do lado nós temos, olha lá, ó, gente, ó, ovo, aí de novo o ovo organizado de uma maneira contrária, que também vai nos lembrar um azinho, mas veja, qual é a sensação, o que você percebe, o que você sente quando você lê este poema? Qual a intenção do poeta? Bom, tridimensional, perdão. O que seria isso? Veja, tridimensional ele tem 3 dimensões: altura, profundidade e largura. Para ser um poema tridimensional, você tem que respeitar estes critérios. Bom, vou agora propor uma atividade. Como Augusto de Campos e Júlio Plaza, vamos criar um poema concreto tridimensional. As instruções são: pegue uma embalagem, caixa de remédio, caixa de leite, pinte ela ou cubra com papel. Escrevam um poema pensando no espaço das letras e nas cores. Olha que legal, agora é a hora de você ser o artista do poema, de um poema tridimensional. Um conselho, seria legal, já que hoje em dia estamos tão abertos a esse tipo estamos tão abertos a certos tipos de pensamentos, discussões e reflexões. Por que você não pensa então um poema que vá falar sobre alguma causa que você defende ou que vá questionar nas pessoas sobre algo que esteja relacionado ao consumo, ao meio ambiente, a questões de etnia, trazer discussões relevantes para o centro de uma roda, onde numa sala de aula o seu poema vai gerar uma reflexão sobre o comportamento das pessoas, entre as pessoas na sociedade. O que você acha? Pense e eu já volto.
E aí, galera, conseguiu pensar num poema tridimensional? Pensou naquilo que eu falei? Traga uma questão importante, relevante no seu poema para gerar uma reflexão. Já imaginou que legal? A arte ela também contribui para que a gente reflita e discuta sobre questões importantes para transformar o mundo um lugar melhor para se viver. Nessa aula, então, nós vimos as poesias tridimensionais e sua relação com a arte concreta. Eu realmente espero que você tenha gostado e até breve!